Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, há 11 meses eu postei aqui neste canal um vídeo sobre o fetiche, essa obsessão patológica que o neoconservador cristão brasileiro possui com Israel e com o judaísmo. Eu não vou me repetir sobre o que eu falei aqui, porque vou deixar este link na descrição deste vídeo. Quem se interessar pelo assunto, dá uma olhada lá. Porque é realmente algo que chama bastante atenção. Na época eu fiz este vídeo em razão do fato de um pregador chamado Alan Chaves ter sido cuspido e agredido. Pegaram a Torá, o Pentateuco, e começaram a meter o cacete nele lá no Muro das Lamentações. E muitas pessoas ficaram meio que abismadas, né? Nossa, o pastor, o sacerdote, o líder religioso cristão estava no Muro das Lamentações e um monte de judeu desceu o cacete nele. Não tem nada de assombroso nisso, e foi isso que eu falei naquele vídeo. O problema está justamente nessa paixão que eu não compreendo, ou melhor, compreendo, se deve certamente à falta de informação ou à burrice ou à lavagem cerebral. São os efeitos de uma lavagem cerebral intensa que fizeram no povo ocidental, no cristão, para adorar o Estado de Israel. Não o Estado de Israel, o Israel enquanto terra prometida, mas sim esse Estado moderno de Israel, né? Um Estado progressista, woke, mantido com muita grana da elite globalista sionista, que não representa atualmente nada que preste para nós, e mesmo assim a gente fica se espelhando em Israel. Agora, mais do que nunca, a gente vê isso novamente, ou seja, algo que eu mencionei há 11 meses, e agora estou vendo novamente esses delírios por Israel diante do conflito Irã e Israel. E eu chegarei lá, né, antes que alguém já vá aqui atacando, que é legítimo você se posicionar pró-Israel por algumas motivações. Mas, de qualquer forma, é muito estranho quando você se posiciona pró-Israel apenas pelo fato de você ser um neocon-cristão, neoconservador cristão, porque não existe uma relação entre o cristianismo, Israel, judaísmo e sionismo. E também boa parte da visão que a gente possui do Irã e da Revolução Islâmica é algo que, com o tempo, foi muito deturpado, principalmente em razão de obras culturais. Eu acredito que uma obra cultural, eu gosto sempre, dentro do possível, de contextualizar as groselhas que eu falo aqui com alguma obra cultural, seja cinema, seja quadrinho, seja algum romance. Desta vez eu trago a obra Persépolis, da Marjane Satrapi. Persépolis, uma referência à Pérsia, né? Porque o Irã é a antiga Pérsia. Esse nome Irã, aliás, é bem emblemático, é o local de onde vieram os arianos. Os iranianos se consideram arianos, muitos indianos também se consideram arianos. É que quase sempre a gente associa o arianismo apenas ao movimento bigodista. Não, isso é mais amplo do que a gente pode imaginar. Aqui em Persépolis nós temos o relato da Marjane Satrapi, que no final da década de 70 viu sua vida mudar radicalmente. Ela foi uma garota muito bem nascida, ela integrava a elite econômica, social e intelectualoide do Irã, ela estudava em escola francesa, tanto que quando a família fugiu do Irã, foram para a França. Hoje ela se diz uma cidadã francesa, aliás, e a gente tem essa imagem de que estava tudo ali muito bem, todo mundo feliz, as mulheres, né, tem aquelas fotografias enganosas, todas as mulheres de biquínis, de mini saias, todo mundo curtindo a vida, se brincar ali, todo mundo livre para fazer de tudo, como é hoje em Israel, um estado viciado, abortista, com a segunda maior parada gay, que é um ato de militância, né, não é uma questão de LGBT-fobia, mas é uma expressão de uma militância radical, uma parada gay. Então, a segunda maior parada gay do planeta acontecendo em Israel é algo bastante emblemático. Tanto que eu não entendo por que é que tantos gays e radicais de esquerda se opõem a Israel, cara. Promiscuidade, aborto livre, droga a rodo de forma recreativa, paradas e militâncias diversas. E são tempos de confusão, né? São aspectos de talvez uma tribulação pela qual estamos passando. Então, dessa confusão mental, e a gente começa a não compreender bem o mundo no qual estamos inseridos.
não raramente você irá observar conflitos de agendas, como a gente observa nesse conflito Irã e Israel, e a esquerda, seja a esquerda mais radical, a esquerda mais progressista global, apoiando o Irã e ficando contra Israel. É algo que eu realmente não entendo. Enfim, lá há 11 meses, quando eu falei desse fetiche por Israel, e agora a gente vem percebendo novamente esse fetiche do neoconservador cristão brasileiro por Israel, tudo partiu de um evento quando o Alan Chaves, um pregador cristão brasileiro, ele foi vítima de cusparadas e agressões. Pegaram até livros sagrados, como a Torá, o Pentateuco, que começaram a bater nele e começaram a cuspir também no cidadão, ou seja, ele levou uma peia, muito bem levada, no Muro das Lamentações, de judeus que não queriam sua presença ali, porque ele estava com o evangelho em mãos e estava fazendo as suas orações. Muita gente ficou assombrada. Nossa, por que os judeus fizeram isso com o coitado do pregador? Não tem assombro algum nisso aí. Simplesmente porque não existe nenhuma associação entre cristianismo e judaísmo, sionismo e Israel. Se tem essa coisa de se adorar Israel como a terra prometida lá do passado, talvez por sua presença no Velho Testamento, só que as pessoas não entendem que este Israel, este país Israel, esta nação que existe, juridicamente artificialmente criada no pós-guerra, no pós-segunda guerra, é um Estado moderno, que não tem nada a ver com aquele território mencionado nas Escrituras enquanto terra prometida. Na verdade, um Estado ultramoderno, extremamente woke, progressista e que detesta cristão, meu amigo. O judaísmo, ele detesta o cristianismo. E com razão eles estão no seu quadrado. O problema é do cristão neocon que quer, de repente, delirar com essas coisas de associar o judaísmo ao cristianismo. Eu realmente não compreendo o porquê disso. A gente via muito Edir Macedo com vestimentas, como se fosse o rabino. O próprio ex-presidente Bolsonaro também já nos deu esse vexame. Dentro da própria nação hebraica, há oposição ao Estado de Israel e há um reconhecimento da existência desse Estado como elemento sionista que nada traz em termos espirituais. Salvo engano, são os Naturei Carta, é um movimento que não reconhece aquele Estado de Israel, o observa como uma ferramenta criada juridicamente, mas na verdade maligna. E muita gente pode dizer, não, mas é que o Naturei Carta é um movimento revolucionário. Não, nós estamos falando de judeus ultra-ortodoxos, que não engolem essa balela daquela criação do Estado de Israel. Aliás, eu tentei até fazer uns apontamentos, eu resolvi agora fazer alguns apontamentos, comprei até um caderninho para isso, para não me perder nos vídeos, porque quase sempre quando eu termino de gravar um vídeo, eu vejo que ficou muita coisa de fora e isso aqui vai me ajudar. Em resumo, há 11 meses falei sobre esse problema e agora a gente está vendo novamente essa coisa esse fetiche, essa patologia de cristão neoconservador com Israel, a partir do caso do Alan Chaves, que levou um cacete dos judeus nos Muros das Lamentações. Mencionei outros vídeos sobre o Irã, também a condição do Irã. É interessante citar aqui Persépolis e outras obras culturais que vocês podem encontrar por aí, porque na verdade não foi bem como a Marjane Satrapi ela expõe. Estava todo mundo ali ocidentalizado, não havia setores da sociedade que estavam simpatizando com essa ocidentalização. Não era todo o Irã. Se fosse assim, não teria prosperado a Revolução Islâmica. As pessoas mais politizadas, leia-se, progressistas, mais afins com a modernidade, com o progressismo, pessoas de famílias muito bem estruturadas econômica e socialmente, é que promoviam essa ocidentalização. Então, para Marjane Satrapi estava muito bem, ela estava lá vivendo uma vida nababesca junto com a sua família, mas a maior parte da população não concordava com essa ocidentalização do Irã. Então trocaram o Shah pelo Ayatollah. Foi isso que aconteceu. Eu já falei sobre o Irã em outros vídeos por aqui, até defendendo, de certa forma, a manutenção do Irã enquanto um povo coeso, de uma cultura coesa, um país seguro, um lugar aparentemente agradável para se viver, desde que você não fale mal
do Ayatollah. Muita gente pode dizer, não, mas isso é uma ditadura. Poxa, você mora no Brasil e vai falar de uma ditadura, pelo menos é uma ditadura onde você pode andar com seu celular à noite sem aparecerem dois caras numa motocicleta para te roubarem com um fuzil no ombro, né? A gente aqui vive uma ditadura que é um narco-estado, ou seja, uma ditadura do narco-estado. Lá pelo menos é uma ditadura islâmica onde você, sabendo se conduzir, você pode ter pelo menos uma existência razoável e digna. Eu destaquei aqui, eu ressalto novamente, né, Israel como uma anomalia jurídica, assim que eu enxergo o Estado moderno de Israel, mantido com grana da elite sionista globalista, é tão somente um Estado moderno extremamente anticonservador. A gente presenciou isso no trancamento, quando houve o trancamento no mundo, e a obrigatoriedade de injeções. Então, Netanyahu, ele foi pioneiro nisso, em trancar sua população, impor ali pautas globalistas. É um Estado que eu observo que, para pessoas que advogam pautas de extrema esquerda, abortismo, né, promiscuidade pesada e movimentos radicais progressistas, cara, é um lugar perfeito. Agora, porque tem neocon cristão defendendo Israel, é o que eu realmente não entendo. Eu destaquei, né, naquele vídeo que aquela coisa, cada um no seu quadrado, isso há 11 meses, depois em outro vídeo repeti isso. Por exemplo, no caso do judaísmo, eles não querem esse contato com cristãos. O muçulmano, por exemplo, no islamismo, se enxerga Cristo como o Jesus de Nazaré, como, por exemplo, um profeta. Tem esse aspecto de profeta em Cristo, mas não para você adorá-lo. Já no judaísmo, não. Se você pegar textos rabínicos do Talmud, seja o Talmud ou outros que não estão incluídos no Talmud, eles se referem ao Jesus de Nazaré como Yeshua, uma contração para Yeshua. Cristo é colocado como um herege. Se houvesse inferno em sua concepção, ele estaria lá no inferno como herege. E Maria é vista como uma adúltera, ou seja, como uma vadia, na verdade, dentro de textos rabínicos. Nunca Cristo foi visto com dignidade dentro do judaísmo, e nem os cristãos e nenhum outro povo. Na verdade, o judeu, ele enxerga toda nação que não é hebraica como goi. E o goi é um termo muito pejorativo. Algumas pessoas gostam de dizer, não, o goi é utilizado às vezes numa concepção pejorativa. Não, não é. O goi em si já tem uma conotação totalmente depreciativa. Ou seja, você que é cristão, para o judeu, você é um goi, cara. Você é algo execrável. Então, muita gente pode dizer, eu tive que apagar alguns comentários daquele vídeo de 11 meses, porque tinha muita gente começando a atacar, né? Com certeza, neocon cristão. E muita gente dizendo, e qual o problema, né? Quer dizer, por causa disso eu não posso ir a Israel. Não, você pode ir a Israel. Então não posso advogar uma causa pró-Israel. Não estou falando isso como eu falei no início do vídeo. Você pode advogar a causa, a ideologia que você quiser. Agora, eu acho que os fundamentos estão totalmente errados. Para um cristão defender o judaísmo, apoiar o judaísmo e ter esse fetiche, né, essa coisa patológica por Israel, é a mesma coisa que ele está num terreiro de candomblé batendo tambor. Eu não vejo diferença alguma. Então, da mesma forma que você apoia o judaísmo, você pode apoiar a Umbanda, você pode apoiar o voodoo no Haiti e, sei lá, destinar grana para ações humanitárias também no Haiti e apoiar a religião dos caras. Mas por que justamente essa coisa com o judaísmo, né? Parece que foi uma lavagem cerebral que se conseguiu fazer nas grandes massas, e eu não duvido disso, cara, justamente em razão do grande recurso dessa ala sionista do globalismo que está injetada em Israel e que promoveu essa visão de Israel junto aos cristãos, cara. E é isso também que a esquerda não consegue compreender. Ela fica muito pró-Islã, que todo Estado Islâmico, ele não entende, né, ele não compreende a dissociação da religião do Estado. A constituição de qualquer Estado Islâmico é o Corão. São nações, toda nação islâmica é extremamente conservadora, obviamente, dentro dos seus preceitos religiosos. E a esquerda apoia, obviamente, o Islã, né, a religião que a gente tem para hoje, que se quer para substituir, talvez, o cristianismo, pelo menos por um momento. Agora, mais à frente, o que sairá de sair, a gente pode até imaginar, né?
Certa vez o Olavo de Carvalho até falou isso em uma de suas transmissões, sem ser em podcast, mas gravadas, vocês podem encontrar no YouTube. Quando alguém perguntar, o Islã vai... Não, ele não falou do Islã, né? Alguém falou sobre o movimento gay vai dominar o mundo. Ele não, quem vai dominar o mundo são os islâmicos, são os muçulmanos. Eles vão matar vocês. Em resumo, até parece esquerda em Ragé, mais desmiolada também, progressista. O que vai acontecer é isso. Olha, estamos aqui apoiando o Islã agora porque o Islã é uma boa oposição ao cristianismo. Tudo bem. Só que depois, cara, eles não vão aceitar lotear essa conquista do espaço que eles ocuparam. Ou seja, vocês estão percebendo como são tempos confusos de confronto de agendas. E sempre que tem um evento onde Israel está ameaçado, sob ameaça, como agora, né? Embora Israel tenha iniciado a ofensiva contra o Irã, mas já se começou aí, basta você navegar em páginas cristãs, em perfis cristãos, está todo mundo com a bandeirinha de Israel, porque Israel aquilo. Meu amigo, se o mundo cristão estivesse desmoronando, os judeus estariam comemorando. A ala sionista estaria comemorando. Na verdade, eu não duvido nada que o bloco sionista do globalismo seja o responsável por nossa deterioração moral, social e econômica por meio de ações financeiras ao redor do mundo. Não duvido nem um pouco disso, cara. Em resumo, achei interessante tocar novamente nesse ponto, Israel, né? O fetiche do neoconservador cristão por Israel, que é algo que não tem lógica, a gente não compreende. Quer dizer, a gente compreende quando a gente observa que a maior parte da população brasileira é integrada por pessoas ignorantes. Mas não tem razão de subsistir, principalmente quando surgem esses conflitos, né, onde a pessoa automaticamente toma um lado, e eu não estou tomando nenhum lado, cara. Ah, você é isentão? Sim, eu sou isentão. É como eu já falei aqui várias vezes, eu resido em um país onde se mata mais do que nações que estão em conflito, em guerra. Eu moro em um país com imposto de Dinamarca e serviço público africano. Então eu estou mais preocupado com, como eu já falei aqui antes, com o supermercado, com contas a pagar, com nossa sobrevivência nesta pocilga, do que conflitos com aquelas pessoas que estão ali jogando mísseis caríssimos um na cabeça do outro. Mas, eu repito aqui, o foco desse vídeo, né? O que eu não compreendo é essa tomada de lado repentina que alguém toma pró-Israel apenas porque é cristão, não porque eu sou cristão. Pronto. Israel é um estado que o odeia por você ser cristão. Você é um goi, né? Você não passa de um goi. Eles não acreditam na sua trindade, Deus, Pai, Espírito Santo. Não, existe apenas um Deus para o judaísmo. Não tem essa coisa da trindade, de um ser humano que foi tocado, né, pelo Espírito Santo, no caso Cristo. Eles não esperam isso, né? Eles não acreditam na existência desse Espírito Santo e zombam de quem acredita. Então tomar um lado pró-Israel apenas porque você é neoconservador e encontrou Jesus é algo muito esquisito. Isso deveria ser repensado. Você, cristão, deveria repensar um pouco isso. Sem contar que você está apoiando um Estado totalmente anticonservadorismo, cara. Totalmente anticonservadorismo. Qualquer pauta podre prospera em Israel. Israel é um Estado do bloco globalista. Ele é sustentado por grana da elite globalista e endossa qualquer pauta globalista que é posta ali. Agora, não, eu quero defender Israel. Pronto, tá ok. Mas pense também porque você não defende, então eu quero defender o judaísmo, tá ok. Então defenda também o candomblé, a umbanda, o voodoo, qualquer outra coisa similar. Para mim faz tanto sentido quanto. Eu quero colocar um kippah na cabeça, aquele manto, esqueci o nome daquele manto agora, em apoio ao judaísmo. Tudo bem, então também vá bater tambor no terreiro de candomblé. É a mesma coisa, faz o mesmo sentido. Na verdade, para mim faz até mais sentido. Pelo menos você está ali apoiando uma religião de matriz africana que se desenvolveu aqui dessa forma, né, como candomblé e umbanda, e que mantém um sincretismo religioso com o catolicismo. Então, para mim, faria até mais sentido, embora eu também não recomendo você fazer isso se você é cristão. Se você é cristão, vive o cristianismo. É isso. Tenho certeza que vai aparecer muita gente me atacando e me ofendendo talvez por esse vídeo, mas ao invés de você fazer isso, talvez reflita se você é cristão. Sou cristão, então por que eu estou apoiando Israel? Israel não gosta de cristãos. Israel é um Estado
ultramoderno progressista. Em Israel há judeus. Judeus não gostam de cristãos. Jesus de Nazaré, para o judeu, em textos rabínicos, foi um herege. Maria foi uma vadia, uma adúltera, ele é fruto de um adultério. O que você está fazendo defendendo essa religião com quipazinho na cabeça, como é de Macedo e Bolsonaro, com unhas e dentes? Enfim, fica aí de reflexão, não me levem a mal, mas é porque isso não tem o intuito de ofender você que faz isso, mas de levá-lo à reflexão de por que você faz isso. Esse é o meu objetivo. Bem, vou ficando por aqui. Acho que já me estendi demais, vou dar uma encolhida no vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.